Neste momento nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E no versículo 8 diz: Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. O que nós temos aqui neste momento é quando o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos para a grande missão que eles terão pela frente. O que nós temos aqui é quando Jesus dá autoridade e poder para os seus discípulos, para que eles pudessem ir no seu nome, para realizar a missão que Jesus estava designando para eles. Que quando Jesus partisse, eles ficassem em seu lugar, para que eles pudessem ir em direção ao povo, eles pudessem ir ao mundo, eles pudessem ir aos seres humanos para realizar uma grande tarefa, uma grande missão, o projeto de Deus na vida da humanidade. Nesses dois versículos nós podemos observar parte do ministério de Jesus que havia sido preparada para que seus discípulos pudessem ir no seu nome. O que nós podemos ler nas palavras dos 4 evangelhos, o que nós podemos observar no ministério de Jesus junto aos seus discípulos é que ele estava preparando-os para que quando Jesus partisse, quando ele fosse embora, os seus discípulos pudessem ficar no seu lugar e continuar esta missão, essa grande tarefa que Jesus designava para todos eles. Claro que este ministério não se encerrou naquela época. Mesmo com a morte desses 12 discípulos, a missão da igreja continuou a mesma, a de salvar a humanidade, de ir onde há seres humanos que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo sob a ação do mal. São pessoas nesse momento que precisam da ação de Deus, que precisam da intervenção divina de Jesus. E neste momento, Jesus tem comissionado a sua igreja, desde o nascimento dela, no dia de Pentecostes, até os dias de hoje, Jesus tem enviado a sua igreja para dar continuidade à sua obra, ao ministério que ele preparara e colocara sob a grande responsabilidade dos seus discípulos naquela época. Hoje a missão é da igreja. Hoje a missão está sob o cuidado da igreja, e a igreja somos nós, seres humanos. A igreja somos nós, homens e mulheres. A igreja somos nós, que fazemos parte do corpo de Jesus. Por isso, neste momento, nós temos diante de nós uma grande responsabilidade. Nós temos diante de nós a pessoa do nosso Deus nos enviando para as pessoas que estão sofrendo, que estão sendo escravizadas pelo mal, pelo maligno, que têm sofrido sob as suas ações dia a dia. O que nós vemos aqui na porção da palavra do Senhor que nós lemos logo no versículo 1, diz que tendo chamado os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade e poder. E quando Deus dá autoridade e poder aos seus discípulos, é que ele espera que eles os usem para servir a Deus através da igreja. Jesus, então, ao comissionar seus discípulos, deu-lhes a responsabilidade, deu-lhes o compromisso de ir no nome dele
para resgatar vidas, para curar vidas, para fazer grande obra na vida dos seres humanos que estavam sendo oprimidos pela ação do mal, estavam sendo escravizados pelo maligno, estavam sofrendo algo terrível em sua vida, que estava levando a todos à ruína, à destruição, ao sofrimento, à humilhação. Tudo aquilo que nós possamos imaginar de coisas ruins, as pessoas estavam sofrendo naquela época e continuam a sofrer hoje. E por isso, nesse momento, Deus nos chama, Deus nos prepara, Deus nos envia para a sua obra que está a cada momento sendo a nossa responsabilidade. A obra do Senhor é de nossa responsabilidade, porque Ele comissionou aos seus discípulos e no decorrer dos séculos, Jesus tem comissionado à sua igreja pessoas, seres humanos, para irem no seu nome. O que nós vemos aqui é Jesus dando autoridade e poder para os seus discípulos sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que nós vemos aqui é parte do ministério que Jesus havia dado aos seus discípulos. Quando nós estudamos o ministério de Jesus, nós podemos observar que o ministério de Jesus, ele era amplo, era uma bênção na vida das pessoas. Jesus, naquele momento, ele tinha o ministério da oração como um grande ministério. Ele tinha o ministério da pregação, na qual ele falava às multidões, ele falava às pessoas, aos discípulos, sobre a ação de Deus na vida da humanidade. Jesus tinha o ministério do ensino como algo muito importante aos seus discípulos e algumas pessoas para que elas pudessem aprender da ação, da vontade e do desejo de Deus na vida do ser humano. E nós podemos observar outros ministérios ainda na vida de Jesus. Jesus estava trabalhando em várias áreas, preparando seus discípulos para que eles pudessem também trabalhar nessas várias áreas para engrandecimento do reino de Deus, para a salvação e libertação do ser humano das amarras malignas do mal que agiam naquela época e que continuam a agir ainda hoje. E por isso Deus nos chama, Deus tem para nós essa vontade, esse desejo de irmos no nome dele, porque Deus confia em nós, Deus acredita em nós, no nosso potencial, para que possamos dar continuidade a esses ministérios para transformação, para salvação, restauração, regeneração do ser humano. Porque ele tem sofrido muito desde aquela época até hoje. O ser humano, a humanidade, precisa da intervenção de Deus em nome de Jesus. No versículo 8 que nós lemos, nós temos agora o imperativo de Jesus. Nós podemos observar a determinação de Jesus em relação aos seus discípulos, porque nós não vemos aqui uma opção, não vemos aqui uma escolha, nós vemos aqui o imperativo de Jesus para os seus discípulos em relação ao ministério que ele estava dando a eles, estava comissionando a eles, estava lhe dando a autoridade e poder para irem no nome dele e fazerem grande obra, um grande ministério na vida da humanidade. Então nós temos aqui o imperativo de curai enfermos. Nós vemos aqui a autoridade que Jesus tem dado aos seus discípulos para que no nome dele eles pudessem curar as pessoas
enfermas, as pessoas que estavam sofrendo, as pessoas que precisavam de cura. E o que nós temos aqui no processo da cura não é curar apenas pessoas que estavam com doenças e enfermidades no seu organismo. Não era apenas curar as pessoas que estavam acamadas, não era apenas curar as pessoas que estavam sentindo mal, que estavam com febre, que não estavam bem de saúde, mas é uma cura também mais ampla. Jesus havia comissionado seus discípulos para que eles pudessem curar fisicamente as pessoas também, para que elas pudessem voltar a enxergar, elas pudessem falar, que elas pudessem ouvir, elas pudessem andar. E também houvesse cura interior, a cura da alma, dos sentimentos, elas fossem curadas completamente, tanto fisicamente como espiritualmente. Essa era a vontade de Jesus na vida das pessoas, que haja cura, cura total. Essa era a vontade de Jesus nesse momento e continua sendo a vontade de Jesus nos dias de hoje. Por isso, ele lhes deu o imperativo de irem no nome dele e curarem toda sorte de doenças e enfermidades e restaurando o corpo físico de cada pessoa que estava debilitada e sofria de um mal. Porque naquela época, a pessoa que era muda, que era surda, que era cega, que era manca, que era paralítica, que tinha algum problema físico, ela era vista como uma pessoa que tinha em si uma enfermidade, uma doença, algo mal que lhes debilitava e impedia que elas pudessem fazer algo. Então Jesus nesse momento havia comissionado a eles para que eles pudessem com fé, autoridade e poder curar todas essas pessoas. Nós vemos aqui também na palavra do Senhor que Jesus, através de um ato, através da sua autoridade e poder, estava trazendo a eles o imperativo de também no nome dele ressuscitar os mortos. Nós podemos ver na palavra do Senhor que Jesus, em alguns momentos, ele ressuscitara mortos. Lázaro é um grande exemplo disso. Também, da mesma forma, Jesus estava comissionando aos seus discípulos para que eles pudessem ressuscitar mortos. É o que nós vemos aqui. Vai depender muito da interpretação de quem entende, de quem compreende a palavra do Senhor, o que seria aqui nesse momento ressuscitar mortos. Ainda hoje, nos dias de hoje, a palavra do Senhor continua fiel e verdadeira. O problema é que muitas pessoas ainda duvidam, não acreditam e questionam sobre esta autoridade que Deus havia comissionado aos seus discípulos. Mesmo assim, nós cremos que Deus nos chama a cada momento. Se não temos tanta fé assim, Deus está chamando os seus discípulos, está chamando a sua igreja para que possa ressuscitar aos mortos. E hoje há muitos mortos que nós podemos ressuscitar com a graça e o poder e a autoridade de Jesus. São mortos vivos, pessoas que vivem conosco, pessoas que estão convivendo conosco, pessoas que nós encontramos diariamente no trabalho, na escola, na faculdade, dentro dos ônibus, dentro dos trens, dentro dos hospitais, das cadeias, nas ruas. Nós podemos encontrar muitas pessoas que estão mortas,
no pecado, pessoas que encontraram a morte por causa do pecado que têm cometido, e a essas pessoas Jesus envia a sua igreja para que elas possam voltar à vida, possam ser ressuscitadas. Jesus tem dado autoridade e poder para a sua igreja ainda hoje, para que ela possa ressuscitar esses mortos, pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que ainda não conhecem a Deus, pessoas que precisam de Deus, pessoas que foram excluídas pela sociedade, pessoas que se encontram nesse momento marginalizadas, se encontram nesse momento numa vida que representa o zero à esquerda, pessoas que foram esquecidas, pessoas que são fontes de preconceito por outras pessoas, pessoas nesse momento que lhes são negadas o amor, o perdão, a justiça, a misericórdia, a compaixão. Para essas pessoas, Deus tem chamado a sua igreja, tem chamado a cada um de nós para que nós possamos ressuscitá-las com a palavra do Senhor, palavras de vida eterna, palavras de salvação, palavra de libertação. Jesus, nesse momento, está comissionando a cada um de nós para que possamos ir com autoridade e poder e apregoarmos o momento aceitável, a hora aceitável, para que essas pessoas que estão mortas no pecado possam ser ressuscitadas, elas possam se arrepender dos seus pecados e viverem para a vida e a vida eterna, e receberem a vida que Deus, através do seu Filho Jesus, quer lhes dar. Nesse momento, nós temos o imperativo de Jesus para, pelo menos essas pessoas, nós ressuscitarmos. Porque eu imagino que nos dias de hoje, dificilmente alguém irá para um cemitério ou para um velório para fazer um grande milagre, um grande prodígio, ao ponto de ressuscitar pessoas que morreram de fato, fisicamente, que tiveram naquela hora, naquele momento, algumas horas antes, tiveram a falência múltipla de todos os órgãos internos. Dificilmente alguém irá orar, interceder e pedir a Deus que ressuscite esses mortos. Mas a sua igreja, a igreja de Jesus, nesse momento, nós somos chamados a ressuscitar muito mais mortos que nós possamos imaginar. São pessoas que, embora mortas espiritualmente, estão vivas fisicamente, elas funcionam, elas agem, interagem conosco a cada momento, a cada dia, mas precisam de Deus, precisam da ação de Jesus na sua vida, precisam da ação do Espírito Santo de Deus para que possam ressuscitar, possam voltar à vida e terem uma vida em abundância, conforme a promessa do Senhor Jesus. Nós vemos também aqui no imperativo de Jesus que ele envia a sua igreja para purificar as pessoas leprosas. Na época havia muitas pessoas leprosas, uma grande enfermidade que vai destruindo o corpo das pessoas. Naquela época, como nós vimos pela palavra do Senhor, havia muitas pessoas leprosas, e essa doença era vista como uma grande impureza, e a cura para as pessoas naquela época era a purificação. Elas entendiam que a lepra era uma doença que ela deveria ser purificada para ser extirpada, destruída, arrancada do organismo físico das pessoas. Hoje nós sabemos que ela é uma enfermidade, uma doença, então é necessário a cura. Então naquele momento Jesus estava ordenando aos seus discípulos para que eles pudessem curar também as pessoas leprosas, porque naquela época elas eram alvo de grande preconceito, elas sofriam a exclusão social, elas eram afastadas do convívio dos familiares, dos parentes, dos amigos, elas eram obrigadas a viverem fora das cidades e povoados, viverem com uma roupa
que as identificasse como leprosas. Eram algumas obrigadas a carregar campainhas para que pudessem alertar as pessoas nas proximidades, para que elas não as tocassem e não viessem também a ficar doentes com a lepra. Então essas pessoas sofriam demais a humilhação, a separação, o problema nos seus corpos, tudo isso trazia sofrimento a essas pessoas, elas estavam sofrendo esta grande humilhação, este grande mal na sua vida, e elas precisavam da cura. E Jesus havia curado várias pessoas leprosas. Jesus havia feito grande obra na vida deles, e nesse momento ele comissionava aos seus discípulos para irem no seu nome e purificarem, curarem essas pessoas. Hoje não é diferente. Hoje há tratamento para as pessoas leprosas, que hoje é conhecido como o mal da hanseníase. Ou seja, como nós vemos a situação dessas pessoas, havia preconceito em relação a elas. Da mesma forma, Jesus nos envia hoje para as pessoas que são vítimas de preconceitos, para que nós possamos levar a salvação em Cristo Jesus e elas serem curadas, serem restauradas, regeneradas. Deus nos envia nesse momento para que possamos ir a essas pessoas. Como exemplo, hoje nós temos as pessoas que têm AIDS, que sofrem um grande preconceito, e Jesus envia a sua igreja para ajudá-las, para abençoá-las, para levar a cura à sua alma. Possamos nesse momento dizer as palavras de restauração, de salvação, a não apenas essas vidas, mas todas que estão sofrendo nesse momento uma situação difícil, uma situação triste por causa da presença do mal, de doenças, de enfermidades que levam pessoas a sofrerem também preconceitos. Em sua ordenança, Jesus novamente ordena aqui dizendo para que eles expelissem os demônios das pessoas. Naquele momento havia pessoas em que a presença do mal era forte demais, era terrível demais. Ela se manifestava de uma forma que não havia como as pessoas esconderem das outras pessoas que elas estavam sendo escravizadas, elas estavam envolvidas, elas estavam sendo usadas pelo mal. Eram pessoas que estavam vazias de Deus, não tinham Deus em sua vida, não tinham a ação de Deus como Senhor e Salvador. Eram pessoas que estavam vivenciando a morte, a destruição, a ruína, o sofrimento. Eram pessoas que estavam sob a ação do mal. Naquela época havia muitas pessoas neste estado deplorável, e hoje continua a haver. O mal está a cada momento atraindo vidas, seduzindo vidas humanas, levando-as à destruição, levando-as ao sofrimento. Há muitas pessoas assim que estão presas, estão amarradas, estão sendo usadas pelos demônios para fazerem coisas terríveis. E nesse momento Jesus havia comissionado os seus discípulos para que eles pudessem, no nome dele, libertar essas pessoas desses demônios. E hoje a ordenança continua a mesma. Jesus nos chama para libertar as vidas que estão presas às amarras do mal, do maligno, que trazem a destruição, que trazem a violência, o mal. Deus está chamando nesse momento a sua igreja para ter amor para com as pessoas que estão sofrendo desse mal, pelas pessoas que estão sofrendo por causa da ação dos demônios. Deus chama a sua igreja para ir no nome de Jesus e libertar essas vidas, para que elas possam ter uma vida e vida em abundância na pessoa do nosso Deus. Então nós vemos aqui o imperativo de Jesus para que a sua igreja possa ir sem preconceito, sem exclusão, sem marginalização, mas ir em amor, para proporcionar comunhão, harmonia, restauração, regeneração,
para que possamos ir e levar a salvação de Cristo Jesus a todas essas pessoas. Essa é a vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas e não apenas algumas. Essa é a vontade, esse é o desejo de Deus. O que Jesus ainda diz na sua palavra é: de graça recebestes, assim de graça dai. Essa é a lógica. Jesus, quando comissiona aos seus discípulos com autoridade e poder, ele lhes dá esse ministério de graça. Jesus não lhes cobra recurso financeiro algum. E da mesma forma, Jesus diz: como recebestes, vocês também darão, partilharão, compartilharão. Então nós vemos aqui que o ministério não era para se encerrar na vida dos discípulos. Era um ministério que deveria ser compartilhado com outros discípulos, que seriam preparados pelos seus discípulos. Nós vemos aqui um discípulo, 2 discípulos, 4 discípulos, 8, 12, que deveriam acrescentar mais discípulos à igreja. Nós vemos aqui os discípulos numa ordenança de multiplicação. A igreja que surgiria no dia de Pentecostes, ela deveria multiplicar discípulos, seguidores de Jesus, para que eles pudessem ir no nome de Jesus, e o ministério que havia sido colocado diante dos 12 discípulos, o ministério que havia sido levado para os seus 12 discípulos, o ministério ao qual Jesus havia comissionado aos 12 discípulos, deveria ser ampliado. Não apenas 12, mas 20, 30, 40 mil, 1 milhão, e por aí, e por mais, e para mais, deveria ser levado, para que toda a sociedade, toda a humanidade pudesse e possa ser abençoada pela ação de Jesus. Assim, este ministério, ele continua atuante e vivo, porque a vontade de Deus é que toda a sua igreja, homens e mulheres, possam ir no nome dele, na confiança, na certeza de que no nome de Jesus farão grandes milagres, farão uma grande tarefa, uma grande obra através de Jesus, porque Jesus, ele quer nos abençoar, ele conta com a nossa participação, ele confia em nós, ele acredita em nós, que nós receberemos da autoridade e do poder que ele quer dar a cada um de nós de graça, sem cobrar nada. Porque Deus quer que a humanidade seja salva, e para isso ele precisa de obreiros e obreiras que se originam através da prática da igreja, através da ordem de Jesus, do seu ide por todo o mundo e pregai a salvação a todas as pessoas, sem preconceito, sem discriminação, mas no nome de Jesus. E esta missão, esta ordem, ela continua ainda hoje, para que nós possamos ir no nome de Jesus, possamos levar a salvação no nome de Jesus, possamos curar as pessoas das enfermidades físicas e espirituais, possamos ir no nome de Jesus para expulsar os demônios que estão escravizando as pessoas, possamos ir no nome de Jesus em direção às pessoas que sofrem preconceito e levar-lhes a salvação, o amor, o perdão, a misericórdia, a justiça de Deus. Deus também nos chama para irmos à sua igreja e, como igreja, possamos ir às pessoas e pregar-lhes a salvação e ensinar-lhes sobre a salvação. E temos uma vida dedicada à oração e ao jejum,
Deus nos chama nesse momento, Ele conta com a sua igreja, Ele conta com cada um de nós, Ele conta com você, onde você esteja nesse momento, o que você esteja passando, qual seja a sua luta, a sua dificuldade, o problema que você tem enfrentado nesse momento. Jesus chama a cada um de nós, porque Jesus, ele confia, ele acredita que nós vamos levar adiante esse ministério ao qual todos nós estamos sendo comissionados e comissionadas. Deus tem nos dado autoridade e poder para que possamos ir no nome dele e trazemos uma grande bênção na vida da humanidade, para que haja cura, haja libertação, haja restauração, haja renovação de vidas, para que cada vez mais vidas humanas sejam trazidas para o reino de Deus e possam viver no reino de Deus, que já começou através da ação de Deus, através de Jesus em nossa vida, na vida dos seres humanos, na vida da humanidade. Chegou o momento de nós sairmos daquela área de conforto, onde muitas pessoas preferem ficar sentadas sem fazer nada, esperando que outros façam por ela. Chegou o momento de todos nós sairmos desta área de conforto e irmos para a área de desconforto, que é um mundo cheio de problemas, cheio de caos, cheio de tristeza, de dor, de violência, um mundo que não sabe mais para onde ir, um mundo que está sob o cuidado, a intervenção do mal, está sofrendo muito, mas Deus tem agido através da sua igreja para transformar a vida das pessoas, para afastar a presença do mal, do maligno, para trazer cura, trazer libertação e trazer uma vida abundante em Jesus. Deus chama a sua igreja, Deus está chamando nesse momento a cada um de nós para sairmos e irmos e vivermos e apregoarmos um momento aceitável, um momento em que as pessoas devam se arrepender de seus pecados, um momento em que Jesus quer salvar essas vidas. Chegou o momento, é agora. É nesse minuto, é nessa hora, é nesse dia, é nessa semana, é nesse mês, é nesse ano que Deus está nos chamando para fazer algo para que vidas sejam alcançadas, onde quer que estejam nesse momento, nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, nas ruas, na escola, na faculdade, no trabalho. Deus está nos chamando para que nós possamos testemunhar da salvação em Cristo Jesus, para que possamos levar do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia. Possamos levar da justiça de Deus, que é diferente da justiça humana, que é falha. Deus quer que possamos ir no nome dele para alcançarmos estas vidas. E nós queremos. Nós queremos ser bênçãos do Senhor, queremos trabalhar através desses ministérios que nós temos visto e observado ao lermos o Evangelho do Senhor. Nós vemos aqui a ação de Deus, nós vemos Jesus comissionando os seus discípulos ao lermos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e nós vemos a atividade da igreja que surgira em Atos dos Apóstolos e deu continuidade à ordenança de Jesus e que continua ainda hoje, porque a missão da igreja não foi encerrada, não acabou, porque Deus está atuando, está agindo através da sua igreja e Ele quer que ela continue a cada momento. Nesta hora, nesse momento, onde quer que você esteja, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, nós estamos aqui, Senhor, e sabemos que Tu tem comissionado a Tua igreja, a cada um de nós, a cada homem, a cada mulher, cada jovem, juvenil e criança. Nós sabemos que Tu tens, Senhor, comissionado a cada um de nós com autoridade e poder para que possamos ir no Teu nome, levar a salvação em Cristo Jesus, apregoar que chegou o ano, chegou o momento, o dia, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, elas possam
ser salvas por teu Filho Jesus, elas possam viver conforme a ação do Espírito Santo em sua vida e que possamos ir no nome de Jesus para levar cura, salvação, libertação, restauração, regeneração aos seres humanos, não importando onde quer que estejam, não importando a situação, não importando o que estejam passando, pois nós sabemos, Senhor, que elas têm sofrido um grande mal, elas têm sofrido sob a ação do maligno, elas têm sofrido de doenças e enfermidades, elas têm sofrido preconceitos, têm sofrido perseguição, elas têm sofrido a exclusão social, elas têm sofrido um grande dano físico e espiritual na sua vida pela situação às quais elas estão presas, estão amarradas e não conseguem enxergar uma saída. Por isso, Senhor Deus, nesse momento, nos envia como igreja, nos envia em direção a elas, nos envia, Senhor, com uma palavra, nos envia, Senhor, para que possamos, Senhor, falar o que compete a essas pessoas, o que é necessário a essas pessoas, para que elas sejam alcançadas, sejam abençoadas, para que elas possam ressuscitar da morte que elas vivem por causa do pecado, por causa dos pecados que elas têm cometido e têm sofrido, Senhor. Nesse momento, nos ajuda, Senhor, seja conosco, nos abençoando, iluminando o nosso caminhar, o nosso agir. Ó Senhor, nesse momento, essa é a nossa oração que nós fazemos, Senhor. Nós acreditamos, nós confiamos na Tua vontade e o Teu desejo para que nós possamos ir no Teu nome como instrumentos. Sê conosco, Senhor, nesse momento que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.